Olá, pessoal. Então, vamos começar o nosso estudo de linguagens formais com conceitos básicos e introdução. Como eu havia dito na aula de apresentação da disciplina, eu vou usar os slides do professor Paulo Blaf Menezes. Então, está linguagens formais e autônomas. São conceitos básicos. Então, uma linguagem formal, ela é uma maneira da gente se comunicar. Se comunicar entre programas ou se comunicar você com um compilador ou com um programa. A gente está acostumado com a ideia de linguagem no que a gente chama de linguagem natural. Por exemplo, eu estou usando português agora para conversar com vocês. As linguagens naturais, elas surgem sem definição. As pessoas vão inventando formas de se comunicar, vão inventando sons, vão inventando palavras, vão inventando como essas palavras se arranjam, e essas linguagens elas vão mudando ao longo do tempo. Como as pessoas querem estudar essas linguagens, aos poucos elas foram tentando criar formalismos, criar gramáticas. A gente viu gramáticas lá, todo mundo viu gramáticas no ensino médio, no ensino fundamental. Só que essas gramáticas, elas não são o que define a linguagem, é o contrário. Você tem uma linguagem, a linguagem existe, e a partir daí tenta-se identificar quais são as regras que as pessoas usam na maior parte do tempo para essas linguagens, para se comunicar nessas linguagens. No caso das linguagens formais, o processo se inverte. Nós especificamos uma gramática ou alguma outra maneira de definir o que é a linguagem, e a partir daí nós usamos essa linguagem dentro desse conjunto de regras, dentro desse formalismo que nós usamos para especificar. Funciona muito bem para tudo que está ligado à computação. Por quê? Porque para processar uma linguagem, você precisa escrever um programa. E é muito mais fácil escrever o programa quando nós conhecemos as regras que esse programa deve seguir. Criar um programa para fazer algo para o qual não existem regras é muito complicado, porque o computador sempre segue, sem exceção, as regras do programa que você definiu. Então, nos anos 50, quando Noam Chomsky começou, na verdade não é que ele começou, mas ele criou uma teoria que é bastante usada e acaba sendo o que a gente usa na computação, sobre linguagens formais. Isso deu um impulso muito grande no processamento dessas linguagens. Os anos 50 também é a época em que a gente começou a ter um uso maior da computação, Os primeiros computadores surgiram lá no finalzinho da década de 40, e nos anos 50 a gente teve uma popularização muito grande do uso de computadores. É claro que não tão grande quanto a gente tem hoje, mas em termos históricos foi bastante grande. Então, exemplos de aplicação de linguagens de programação, linguagens formais, são inúmeros. A gente tem desde as linguagens de programação até definição de circuitos, definição de como sistemas biológicos se comportam, definição de animações, protocolos de comunicação de rede, enfim, quase tudo o que está relacionado à computação usa de uma forma ou de outra algum conceito de linguagem formal. A gente poderia tranquilamente dizer que não existe computação sem linguagens formais. Então, as linguagens formais, elas tipicamente são divididas em duas dimensões. A gente tem a sintaxe e a gente tem a semântica. A semântica é o significado. A sintaxe é a forma como os elementos da linguagem podem ser organizados. Então, sintaxe é forma, semântica é significado, é conteúdo. Nós conhecemos vários algoritmos para processar a sintaxe de linguagens formais para os níveis mais simples de linguagem. Para a semântica, nós não conhecemos algoritmos tão bons assim. É muito mais complicado estudar a semântica do que estudar a sintaxe. Então é natural
que a gente estude a sintaxe primeiro, ou estude com mais ênfase a sintaxe. Na verdade, os cursos de graduação, tipicamente, até onde eu conheço, só estudam a sintaxe e não estudam semântica formal. Embora exista semântica formal, ela costuma não ser estudada. Então, uma consequência disso é que a gente acaba definindo semântica, definindo significado, em função da implementação que nós damos para uma determinada linguagem. A determinada linguagem ela tem uma sintaxe definida formalmente, né? Mas ela só vai ter a sua semântica definida em função da implementação que nós dermos para ela. Isso nem sempre é muito bom, porque a gente frequentemente comete alguns erros na hora de codificar, e aí a definição da semântica passa a ser em função de um programa com erro. Isso não é muito legal. Mas, infelizmente, ou por uma questão de tempo também, a gente acaba deixando a semântica, o estudo formal de semântica, para cursos mais avançados, para cursos de pós-graduação, por exemplo. Então, sintaticamente errado e sintaticamente certo. Todo mundo que já escreveu um programa de computador já passou por alguma situação em que o interpretador ou o compilador apontou um erro de sintaxe. Isso significa que tem algum elemento do seu programa, do seu código, que não foi reconhecido pelas regras que definem aquela linguagem. Pode ser a falta de um ponto e vírgula, pode ser um parênteses no lugar errado, ou pode ser a falta de um ponto, ou pode ser um ponto a mais, ou alguma coisa assim, mas você tem um elemento ali que não foi reconhecido pelas regras que definem o que é aquela linguagem. Um erro de semântica, por outro lado, é quando você executa o seu programa e ele não faz o que você imaginou que ele faria. Você, ao escrever, associou um determinado significado com aquela cadeia de símbolos, aquele programa, mas o significado que foi entendido pelo compilador ou pelo interpretador da linguagem é outro. Então isso é um erro de semântica. Para definir sintaxe, existem 3 formalismos que a gente coloca: o operacional, o axiomático e o denotacional. Os 3 servem basicamente para a mesma coisa, para definir a linguagem, mas eles são utilizados de modo diferente. O operacional, por exemplo, é quando a gente define uma máquina, a gente chama, uma máquina abstrata, que processa aquela linguagem. Uma máquina abstrata, a definição de uma máquina abstrata, ela se concentra em que situações vão acontecer e como as situações vão mudar de uma para outra. A gente chama essas situações de estado. Então eu tenho determinados estados e eu digo, nesse estado o valor da variável A é 1, o valor da variável B é falso, por exemplo, e aí você tem um outro estado da máquina em que você pode ter essa variável A valendo 2, e aí é possível mudar de um estado para o outro, existe uma transição válida de um estado para o outro, e coisas do tipo. A gente vai falar bastante ao longo do curso de máquinas abstratas, a gente vai falar de autômatos com pilha, máquinas de Turing, são todos tipos de máquinas abstratas. Então, a outra forma de definir linguagens é a forma axiomática, que vem da ideia de axioma mesmo. Quem lembra de lógica, talvez tenha ouvido falar de axioma. Um axioma é quando você define uma regra, uma fórmula lógica, e diz que aquela fórmula é verdadeira. Então aquilo ali é verdade, e considerando que aquilo é verdade, eu não preciso provar que aquilo é verdade, o axioma é verdadeiro. A partir da definição desse axioma, o que eu consigo demonstrar? Quais são as consequências daquele axioma ser verdadeiro? Então no formalismo axiomático a gente usa gramáticas e regras de produção. As regras de produção são essas fórmulas, digamos assim, que dizem que alguma coisa é verdade para aquela linguagem. E aí, a partir do momento que eu defini essas regras de produção, o que eu consigo gerar com essas regras de produção?
A gente vai falar de gramática ainda nessa aula, ainda daqui a pouco. Então, nós temos gramáticas regulares, livres de contexto, sensíveis a contexto e restritas. A gente vai começar falando das irrestritas, são aquelas mais simples de definir. E o denotacional. A forma denotacional de definir uma linguagem é você criar uma expressão, fazendo um paralelo, né? Elas são similares a expressões aritméticas, em que você tem elementos básicos, são símbolos da linguagem, e você tem operações sobre esses elementos. E aí, quando você avalia essa expressão, ela gera para você quais são as sequências de símbolos que podem pertencer à sua linguagem. Nós vamos falar dessa forma de definição de linguagem, principalmente quando nós formos falar de expressões regulares, que são, eu acredito, a forma mais conhecida do paradigma, né, da abordagem denotacional para definição de linguagens. Os outros elementos que constituem os conceitos básicos que vão ser necessários para o estudo de linguagens formais são conjuntos, relações e funções. Nós vamos falar muito de conjuntos, vamos falar de relações, vamos falar de funções também. Noções básicas de lógica, pelo menos ler e entender fórmulas na lógica proposicional e na lógica de predicados vai ser necessário para vocês acompanharem bem o curso. Técnicas de demonstração para vocês principalmente entenderem por que alguns dos algoritmos funcionam, e demonstração por indução. Todos esses 4 itens devem ter sido vistos nas disciplinas de lógica e de matemática discreta. Se você não tem segurança com relação a algum deles, é interessante que você revise esses conceitos lá do seu material de lógica e matemática discreta. Ao longo do curso, quando eles forem usados, eu vou tentar explicar também quais são as propriedades e quais são as operações que nós estamos usando, seja de conjuntos ou de funções ou de lógica. Mas eu não vou me demorar demais com essas coisas, eu vou assumir que vocês lembram ou que vocês vão revisar esses conceitos. Então, espero que tudo fique bem até aqui. Então, parte de introdução e conceitos básicos é essa. Daqui a pouco nós vamos falar, na próxima aula nós vamos falar de alfabetos, cadeias, linguagens e gramáticas. Então, até lá.